Salve, rapaziada, bom final de semana aí para todos vocês. Sport 1, Porto 0 na Arena Pernambuco. E vamos para a parte prática, irmão, a parte pragmática. Eu confesso que esse vídeo aqui é um pouquinho complexo, porque a gente vai destrinchar alguns pontos táticos diferentes, principalmente pela presença do Lucas Lima em campo. A gente vai falar um pouquinho mais do desempenho da equipe, desempenho individual de alguns jogadores no jogo de ontem. Sim, mas vamos para a parte pragmática, a parte resultadista mesmo. 1-0 só no Porto é pouco, não tem ponto. Ah, mas era com os reservas. Espera aí, gente. Reservas mais. Os reservas tem Lucas Lima, tem Alan Ruiz, tem o Zé Roberto, tem o Arthur Kaique, porra, tem o Fábio Matheus, tem o Riquelme, tem um time qualificado para meter pelo menos 3-0 contra o Porto. Ah, mas foram os reservas e eles estavam jogando em ritmo de treino em marcha lenta. Beleza, mas é o Porto, gente. A gente não tá falando aqui do Bahia, do Ceará, do Fortaleza, não. É o Porto. Para quem não sabe, o Porto é a pior defesa do campeonato, tem a pior defesa com 21 gols sofridos. Antes desse jogo do Sport, era uma média de quase 3 gols sofridos por jogo. Todos os times que enfrentaram o Porto até o momento meteram pelo menos 3 gols. Vamos lá pegar o retrospecto do Porto. O Porto tomou taca do Náutico 3-0, tomou taca do Santa Cruz, tomou 3-1, tomou taca do Maguari 3-1, venceu do Flamengo de Arco Verde, a única vitória do Porto no campeonato. Perdeu do Afogados tomando taca de 3-2, perdeu do Central tomando de 3, perdeu do Retrô tomando de 4. Então, assim, o Porto simplesmente, quase todos os jogos do Pernambucano, tomou de 3-4 gols. Então, se é a pior defesa do campeonato e a maioria dos jogadores não recebe nem 3 mil reais por mês, não tem como. Eu tenho que ter uma exigência maior em relação à partida, desempenho e ao placar em si. Foi magro, ficou barato, 1-0 só. Então, assim, o Porto ele é o segundo, é o vice-lanterna do campeonato, mas ele é o pior time, ele é o lanterninha no número de gols sofridos. São 21 gols sofridos contra 15 do Flamengo de Arco Verde, que só sofreu, apesar de ser o pior time do campeonato, com um ponto conquistado, sofreu 6 gols a menos do que o próprio Porto. Beleza, vamos para a parte pragmática 0-2 do resultadismo. Cara, o Sport chegou a 21 pontos, 8 partidas, 7 vitórias e 1 derrota, 16 gols marcados, 6 gols sofridos, saldo de 10. E o ponto do jogo de hoje é que vai ter Náutico e Retrô. E se acontecer um empate ou o Retrô vencer a partida, o Sport termina na liderança nessa primeira fase do Pernambucano, na fase de grupos, né? Porque se o Náutico empatar, vai a 18. E se ele vence no Clássico dos Clássicos contra o próprio Sport, óbvio, ele vai a 21. Mas pelo número de vitórias, o Náutico não passaria o Sport. Chegaria a 6 vitórias, o Sport tem 7, então o Náutico não passaria o Sport. E o Retrô, se ele vence os 2 jogos, vai a 20, Santa Cruz está mais abaixo ainda, iria a 19 se vencer os próximos 2 jogos. Então, assim, só para pegar a parte pragmática da coisa. Eu gostei muito até agora do trabalho de Mariano Souza, 2 coisas. Primeiro, acho que ele fez muito bem em rodar o elenco na maioria dos jogos no Pernambucano. E todos os jogadores foram testados. Os da base e os reservas. Ninguém pode reclamar, fazer biquinho. Ah, não, eu não fui testado. Foi sim, irmão. Foi testado os volantes, Lucas André, Ítalo, Fábio Matheus, Fabinho, Felipe. Só Pedro Martins que ainda não foi testado. No ataque, Gustavo Coutinho, Zé Roberto alternaram. Foi testado 3-4-3, foi testado 3-4-1-2, foi testado 4-3-3, foi testado 4-2-3-1, foi testado 4-4-2. Se testou várias alternativas táticas em todos os jogos praticamente. Se testou os zagueiros, Renzo, Alisson Cassiano, Rafael Thierry, Luciano Castan. Então, assim, todos os zagueiros foram testados. Nas laterais também, Riquelme, Rosales, Filipinho, Lucas Jamon, Pedro Lima. E isso, para mim, é um grande ponto positivo, porque claramente teve um planejamento para isso, de rodar o elenco e testar a profundidade do grupo. E a gente sabe que o grupo ele tem carências. Isso aí todo mundo sabe, na volância principalmente. Para mim, o Sport não é uma seleção, não tem um grande elenco, tem um elenco mais qualificado em relação à temporada passada. Tem um elenco para competir, mas ainda assim precisa de peças. Então, o grande ponto até o momento dessa primeira fase é: fizemos o nosso dever de casa, estamos na liderança e tem tudo para o Sport colher essa liderança ao término da 9ª rodada e ao término dessa primeira fase. Já está nas semifinais de forma garantida, de forma antecipada, e aí vai esperar os confrontos aí para ver como é que vai ser o desenrolar das quartas de final, da semifinal também, para ver se o Sport consegue chegar na final e também consiga o bicampeonato de forma consecutiva aí do Pernambucano. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, Mariano Souza, ele percebe quando a M está acontecendo e quando ele escala mal, ele consegue corrigir muito rápido esses defeitos. Por exemplo, contra o Bahia, viu que o plano de jogo dele não estava funcionando bem, colocou um atacante, tirou um meia para jogar no 4-4-2. O Sport até cria mais situações,
mas também sofreu lá atrás e poderia ter sofrido uma goleada histórica, mas também poderia ter feito mais gols na partida. Mas o ponto é, ele mexe rápido. Viu que o time não tá jogando bem? Ele mexe. Jogou mal, mexe no intervalo. Não demora muito para mexer. Então, esses 2 pontos de rodar o elenco para testar a profundidade do grupo e as alternativas que ele mexe e normalmente entram bem no segundo tempo, são 2 pontos de destaque em comparação aos últimos treinadores que aqui passaram. Ponto. Vamos falar agora do desempenho no Pernambucano. Para mim, tá devendo. Para mim, tá? Teve jogos bons? Teve. Central jogou bem, muito bem, inclusive. Flamengo de Arco Verde jogou bem, muito bem, inclusive. Afogado jogou bem, muito bem, inclusive. Mas Santa Cruz não jogou nada, Maguari não jogou nada, Retrô não jogou nada, Petrolina não jogou nada. Esses 4 jogos do Sport foi muito mal até o momento. E o jogo de ontem, Heitor? Sport 1, Porto 0. Complexo de avaliar, porém, fica um placar magro pela falta de criação de chances? Não necessariamente, porque o Sport, eu contabilizei aqui 8 oportunidades que o Sport criou. Com 17 minutos, um escanteio, uma cobrança de escanteio ensaiada, que Arthur Kaique solta para Lucas Lima devolve em Arthur Kaique, e ele bem próximo da pequena área finaliza a bola para fora, finalizou mal. Se ele fosse um pouquinho mais eficiente, o Sport já poderia ter aberto o placar aos 17. Aos 22, sai o gol, numa construção, no perde pressione, o Sport perde a bola no campo de ataque, faz a marcação pressão rápida, Fabinho rouba a bola, que solta para Lucas Lima solta o passe para Arthur Kaique, que se movimentou muito bem por dentro do campo, fazendo uma função meio que de um meio atacante, solta para Zé Roberto, e Zé Roberto acha um belíssimo passe para Alan Ruiz, cavadinha por cima, Alan Ruiz faz o gol, golaço, o Sport abre o placar aos 22. Além dessas chances, teve aos 46 uma boa jogada construída com Lucas Lima jogando um pouquinho mais recuado como uma espécie de segundo volante, soltando para Alan Ruiz. Alan Ruiz dá um belo passe para Gustavo Coutinho, que entra ali ainda no primeiro tempo, que ele dá uma arrancada, dá um tapinha, corre e finaliza a bola para fora. Contabilizei aqui 3 situações. 2 claras, a outra não foi muito clara com Gustavo Coutinho. Vem o segundo tempo, é um segundo tempo moroso, morno, jogadores em ritmo de treino. Mas mesmo assim o Sport constrói. Romarinho fez uma bela jogada na ponta direita, rabisca, cruza para Lucas Lima, cabecear dentro da grande área, a bola raspou a trave. Depois, mais uma construção de jogada com Lucas Lima, que ele rouba a bola no campo de ataque, a bola sobra para Gustavo Coutinho finalizar a bola para fora. Eu vi gol, inclusive, nessa finalização, que a bola raspa a trave. Aos 37, Gustavo Coutinho recebe mais um passe ali no círculo central, do círculo central ali para meia-lua, na verdade. Ele pega uma bola, finaliza, o goleiro faz uma defesaça, mais uma finalização de Gustavo Coutinho fora da grande área. Para mim, ele entrou bem ontem no jogo, tá? Além dessas situações, você teve ali aos 41, com um cruzamento de Romarinho, mais uma vez de escanteio, Lucas Lima recebe a bola quase que na pequena área ali, ele domina e tenta finalizar, o goleiro faz uma boa defesa. E aos 42, Fabrício Domingues, nas divididas e nas trombadas ali pela ponta esquerda, ganha 2 divididas consecutivas e solta o passe para Fabinho na pequena área, perdeu uma oportunidade claríssima. Tem um leve desvio de jogador do Porto na jogada, mas ele não poderia perder aquela bola. Tem um desvio, ele trava no movimento do chute, a bola bate nele e sai para fora, e ele perde uma oportunidade. Eu contabilizei 8 aqui, fui bem otimista, né? Mas vamos colocar ali de 3 a 4 situações claras. Para mim ficou devendo, eu esperava mais do Sport ontem em relação a número de chances criadas. O Sport que não criou, eu coloquei 8 aqui, mas assim, na prática, era para o Sport criar umas 16 chances, pô. É contra o Porto, gente. A gente não tá falando do Bahia, não, pô. Na Fonte Nova, não. A gente tá falando do Porto. Então eu esperava uma criação de chances claras um pouquinho mais, de forma mais natural mesmo. O Sport criou ali, dessas 8, 4 em cruzamentos de bola parada e 4 em construção de jogada de pé em pé. Então, assim, eu esperava um pouquinho mais da atuação do time de um modo geral, tá? Só para pegar esses pontos. Segundo, teve algumas movimentações diferentes durante o jogo? Teve. Por quê? Lucas Lima foi titular ontem junto com Alan Ruiz. Então, naturalmente, ia ter uma movimentação um pouquinho mais diferente. Lucas Lima aproximando um pouquinho mais por dentro. Alan Ruiz abrindo um pouquinho mais pela direita. Em alguns momentos, Arthur Kaique invertendo. Indo para a esquerda, fazendo algumas jogadas ali também. E Arthur Kaique ontem, mais uma vez, não foi bem. Então fica aquele ponto, o Sport consegue criar um pouquinho ali com o Alan Ruiz, com o Lucas Lima, que estavam se movimentando um pouquinho mais por dentro e criando algumas boas jogadas. Mas o ponto vai, gente, vocês acreditam que esse time titular ontem vai se repetir por muitas vezes, com Lucas Lima e Alan Ruiz no meio campo? Quem é que vai marcar? Ninguém. E ainda mais Fábio Matheus e tal, que fez um bom jogo ontem, sim, mas ele não marca muito bem. Apesar de ontem ter feito um bom jogo, sim, foi um dos melhores em campo, tá ali no top 4, top 5, top 3, enfim. O Lucas Lima, para mim, foi o melhor em campo ontem, tá? O meu ponto esse time não tem uma grande capacidade física. Cabral Neto ontem reclamou da falta de intensidade do time.
Gente, com Lucas Lima, Alan Ruiz, Fábio Matheus e Fabinho, vocês vão esperar intensidade como? Quando? Nunca. Esse é o ponto. Então, eu nem consigo trazer grandes elogios do jogo de ontem em relação a movimentação diferente. Teve uma movimentação diferente? Teve. Mas é porque foi contra o Porto. Então, eu não acho que essa movimentação vai acontecer contra o Fortaleza, porque a gente vai ter uma outra escalação no time titular, tá? Ontem foi um time mais reservão. Bom, a gente pegando ali os pontos positivos de modo geral, o Lucas Lima foi bem no jogo, para mim o melhor em campo. O Gustavo Coutinho entrou bem na partida, para mim fez um bom jogo de modo geral. O Fábio Matheus foi bem. Tô esquecendo mais de quem aqui, meu Deus. Não tô lembrando agora de mais outro destaque individual que foi. Zé Roberto foi bem também, belíssima assistência que ele deu para Alan Ruiz e fez outras boas jogadas ali saindo da grande área, que é característica desse time de Mariano Souza. Existe muita alternativa e alternância ali de funções. O meia ele se torna um ponta em vários momentos, o volante ele se transforma no meia atacante, infiltrando na grande área para finalizar em gol, o atacante se transforma no meia, o lateral se transforma num ponta, às vezes cortando para dentro também. Enfim, existe uma alternativa do trabalho de Mariano Souza. Tá, dito tudo isso, irmão, e aí? Até agora, te convence o trabalho de Souza? Eu falei aqui já de vários aspectos positivos, mas a sensação que fica em relação ao futebol praticado do esporte até o momento é que qualquer treinador mediano do Brasil estaria fazendo a mesma coisa. Até o momento. Se daqui a uma semana, 2, 3, 4, o trabalho vai ter uma grande evolução ainda, contra times mais difíceis, aí o tempo é que vai dizer, eu não posso ser mãe de nada aqui. Mas até o momento, em relação ao desempenho, para mim, qualquer treinador médio do Brasil estaria fazendo a mesma coisa, tá? A mesmíssima coisa. Agora, em relação à velocidade de mudar de peças quando o time não está jogando bem, e a questão de rodar muito mais o elenco para testar a profundidade do grupo, não é qualquer treinador que faz isso. Então tem esse ponto positivo ali em relação a Mariano Souza. Bom, eu vou fazer um vídeo parte 2 a isso em relação a contratações, tá? Tem notícia positiva, o Sport tá de volta aí no mercado, mas isso aqui é um papo para depois. Então assim, gente, só para pegar todo esse compilado, agora a gente vai pegar o Fortaleza na arena e aí vai aumentar a régua e acabou esses jogos treinos, né? Vamos dizer assim. Porque não tem mais um Porto, não tem mais Maguari, não tem mais Flamengo de Arco Verde, não. Agora é Fortaleza na Copa do Nordeste, jogo dificílimo, clássico dos clássicos contra o Náutico, que pode definir a liderança, treino na Copa do Brasil, jogo único, tem que se classificar, out na Copa do Nordeste, depois tem um clássico aqui na Copa do Nordeste, e por aí vai, depois começa a Série B, não tem mais muito espaço para grandes testes a todo momento, não. Vários jogadores já foram testados, alguns performaram muito bem e outros abaixo. Até agora Arthur Kaique está devendo, Romarinho está devendo. Se a gente parar para pensar, para mim, pelo menos, tá? Respeita aí quem discorda, mas Fábio Matheus eu espero um pouco mais, Lucas André eu espero um pouco mais, Felipe eu quero um pouco mais, mas se bem que Felipe eu não espero muita coisa não, é isso aí mesmo que ele está entregando. Fabinho eu não espero muita coisa, não era nem para ser renovado, nem Felipe, nem Fabinho, nem Felipe. Enfim, cara, eu nem vou alongar muito esse vídeo não, mas fica até agora a sensação que falta mais para o Sport melhorar e ter um equilíbrio defensivo, contratações. Precisa contratar um volante de qualidade urgentemente, na minha opinião, como eu já venho falando para vocês faz um bom tempo, né? Mais uma coisa. O ponto negativo de ontem ficou, infelizmente, pela lesão de Zé Roberto. Acho que ele vai passar aí umas semanas fora dos gramados. Teve uma lesão ontem na mão e ficou o saldo negativo pela lesão de Zé Roberto. A atuação para mim ontem do Sport não foi horrível. Para mim não foi horrível. Horrível foi mal, desculpa aqui, tá? Não foi horrível. Porém, também está longe de ser uma grande atuação do Sport. Diria que pelo nível do adversário e pela capacidade que o grupo tem, eu diria que foi uma atuação nota 6,5. Poderia ser muito melhor ainda, porque é contra o Porto, né, gente? Não foi contra o Bahia, não, porque a gente venceu de 1-0 e criou 8 situações, não. E sofreu uma só ali, que Thiago Couto fez uma bela defesa de mão trocada. Enfim, já alonguei muito esse vídeo. Tamo junto. Comenta o que vocês acharam. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Valeu, gente.